Olá, brothers! Estamos começando agora o episódio 6 do Café Gospel e eu quero começar esse episódio agradecendo a Deus. Gratidão a Deus por esse dia, gratidão a Deus por você aí, gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem providenciado para as nossas vidas. Gratidão a Deus pela sabedoria, pelo entendimento e por tudo aquilo que Ele nos sustenta a cada dia. Eu quero orar junto com você agora para que possamos iniciar esse episódio 6 e nós vamos falar um pouquinho de chamado, de ministério, de quem é o chamado, a quem pertence o ministério. E nós vamos ter um bate-papo bem legal aqui. Senhor, queremos te agradecer, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai, nesse episódio 6, falando do teu amor, da tua palavra, do teu conhecimento, recebendo de ti, ó Espírito Santo, sabedoria, para que possamos juntos compreender o propósito do chamado do reino de Deus estabelecido aqui na terra. Através das nossas vidas, do nosso programa Café Gospel, nós queremos alcançar e impactar, Senhor Jesus, as famílias, as casas, ó Senhor, com o poder da tua glória. Que daqui nada eu tenho, mas o Senhor tem tudo, Pai, e tem a direção e o controle de tudo. Continue a ser em nossas vidas e nos direcionar com discernimento, sabedoria e o melhor, o amor que vem de ti, Pai, em nome de Jesus. E começando hoje, esse episódio 6, nós vamos falar um pouquinho do propósito do ministério, a quem pertence o ministério, a quem pertence o teu chamado, o meu chamado. É meu o chamado? É teu. O ministério, ele é seu. O ministério é meu? Não, nós vamos aprender juntos hoje, segundo a palavra de Deus, a quem pertence o ministério. E nós vamos ler juntos Efésios 4, do 11 ao 16 e 29 e 32, para que possamos juntos, através da sabedoria e do conhecimento do Espírito Santo, entendermos a quem pertencemos e quem pertence o nosso chamado, o nosso ministério, o programa Café Gospel, o reino de Deus, quando nós oramos o Pai Nosso. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou, em algumas escrituras, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. 29 ao 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aqui, nesse episódio, nós aprendemos que o nosso chamado, o nosso ministério, tudo aquilo que nós se comprometemos a participar do reino de Deus aqui na terra, pertence a Ele. Eu tenho o hábito sempre de falar que quando conversando com amigos ou quando ministrando, eu não sou pastor, eu estou pastor, mas estou pastor pelo ministério e a graça de Deus, enquanto Ele permite que eu esteja e eu permaneça fiel
no seu caminho, na sua presença. Eu permaneça fiel, entendendo que o chamado e o ministério a qual eu pertenço hoje é dele, é de Deus. E assim é o seu, assim é o nosso. Então, eu quero fazer uma pergunta. Eu iniciei falando disso e eu quero te fazer uma pergunta para que nós possamos juntos, nesse momento, refletir a quem pertence o nosso ministério. Sabe, eu entrei nesse momento do episódio 6 de uma forma reflexiva, porque há uma semana eu até estava conversando aqui com os nossos amigos aqui, né, da produtora Única, e na semana passada eu tive uma triste notícia de uma amiga com apenas 35 anos de idade, personal trainer, muito dedicada, fazendo mestrado, uma família bonita, uma filha, né, bonita, e uma simples cirurgia, aparentemente simples cirurgia de um problema que acometeu o olho direito dela, ela veio a falecer na terceira cirurgia. E isso me fez refletir a questão mais profunda da vida. O que você tem dado valor para a sua vida? O que nós temos dado de valor para as nossas vidas? Ou de que forma nós temos feito e enxergado esse propósito do chamado de Deus para as nossas vidas? E muitas vezes nós temos nos preocupado com o chamado e o ministério de alguém e não nos preocupamos muitas vezes com o nosso próprio. Eu quero te perguntar quem lhe deu autoridade para criticar, duvidar ou pensar que o chamado de alguém ou o ministério de alguém não é real, dado pelo próprio Cristo. Eu quero junto com você entender o que você tem feito daquele ministério que Deus o chamou, de que forma você tem feito esse ministério acontecer e qual que é a sua verdadeira preocupação? A sua preocupação hoje, qual é? Aqui se o irmão, a irmã, ou aquele pastor, ou aquele mestre, ou o apóstolo, ou o profeta, ou o evangelista, se ele está fazendo direito ou não, se é dele ou não, você colocar em dúvida ou em prova aquilo pelo qual Deus nos chamou. Eu quero deixar claro que quando Deus nos permitiu estarmos aqui como reino de Deus através do programa Ministério do Senhor, o Café Gospel, Ele nos deu essa autoridade para que possamos, enquanto permanecermos na sua presença, ministrar e compartilhar a palavra do conhecimento dele. E olha só como é fantástico, né? O próprio Deus, ele fala aqui para nós: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só, o Deus Altíssimo, poderoso e grandão, ele nos perdoou. Ele nos redimiu dos nossos pecados. A minha pergunta: eu não sei de que forma você vai entender ou vai compreender, mas eu fico tranquilo na direção do Espírito Santo que ele faça você compreender. Aonde é que na autoridade de Deus ele te deu como justo juiz para julgar, condenar ou até criticar o chamado ministério de alguém? Se é ele no justo amor perfeito, ele nos perdoou, qual que é a dificuldade de você perdoar e no que você está preso? O que te prende aqui? O que nesse momento te faz entender que o seu propósito entre
Amar o seu próximo, ser benigno, misericordioso, perdoador, assim como Deus o é, perdoador dos nossos pecados, nos perdoou. E segundo a palavra de Deus, ele lançou no mar do esquecimento tudo aquilo que nos traz e nos trazia sofrimento, para que possamos a partir daí caminhar num processo de crescimento, de aprendizado, diante da sua palavra e do seu conhecimento. O que te prende? O que está te prendendo? E o que você tem valorizado além do princípio e do propósito de Deus? Deus, ele nos chama a cada um com o seu princípio. Ele nos chama a cada um com o seu propósito. Ele nos chama a cada um e nos dá discernimento, sabedoria e crescimento, e é ele quem faz crescer. Mas e aí? Você julgando ou se prendendo a detalhes e coisas que ele próprio não te deu por autoridade para que você o faça. Mas ele pede para que nós sejamos amorosos, benignos, misericordiosos, assim como ele é. Tem uma parábola aqui na palavra de Deus, onde fala do devedor. E aí esse homem devia para um líder, e o líder devia para o reino, e esse líder foi lá conversar com o rei foi benigno com ele, deu para ele por direito a misericórdia. E quando ele volta lá para a vinha dele, lá para a plantação dele, um dos funcionários, colaboradores lá, foi lá pedir a mesma misericórdia, e ele não teve por misericórdia aquilo que lhe foi dado. E sabe o que o próprio Deus, poderoso e grandão, nos faz entender juntos sobre essa parábola? É que o amor que ele tem nos dado, o chamado que ele tem nos dado, o que você tem feito com isso? A benignidade, a misericórdia que ele tem colocado sobre nós, o que você tem feito com isso? E não estou dizendo só para você ou só para mim, é para os nossos, para o próximo. O que você tem feito com o propósito e o chamado de Deus para o próximo? Quando eu entendi o propósito de Deus, quando Deus nos permitiu ter o Café Gospel como ministério, e eu sempre falo isso, não é uma placa de igreja, mas sim um ministério onde propaga o reino de Deus. Ele nos deu para que possamos fazer o melhor aqui, aonde nós estamos, na rede social, para que possamos levar conteúdo com qualidade, para que possamos levar para você uma palavra de salvação, uma palavra de misericórdia, uma palavra de amor, uma palavra de motivação. Mostrar para você que Deus continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo. E você continua sendo o mesmo? Nós passamos por esse tempo de pandemia. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu falo para muitas pessoas. Deus nos deu a oportunidade da humanidade melhorar e parece que a humanidade piorou. Ela começou a se preocupar mais com o próprio umbigo e não se preocupa mais com o outro. A quem você pertence? A quem pertence o seu chamado, o seu ministério? Eu me comprometi com o reino de Deus e estar aqui junto com você para levar uma palavra de vitória para sua casa, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, para entender que Deus está transformando a sua vida, Deus está transformando o seu casamento, Deus está transformando a sua família, Deus está restaurando, resgatando os seus filhos, muitas vezes perdido num vício, nas drogas. Deus está restaurando. Eu creio. Você crê? Agora, aonde está a sua preocupação com esse chamado, com o ministério de Deus, em fazer a vontade do Senhor ou julgar o outro se está fazendo ou não? Ou olhar para o outro se dentro do ministério ao qual ele foi chamado, se ele está desenvolvendo? Viu? Isso pertence a Deus. Isso não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus.
Pertence a Deus, o único Deus poderoso e grandão, que nos deu por autoridade, para que possamos juntos conquistar, porque Ele já nos deu toda a conquista. Nós possamos viver o melhor dessa terra, porque Ele também já nos deu. Mas Ele pede para que nós sejamos fiéis e tenhamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas acima de todas as coisas. A quem você pertence? Vamos refletir juntos? O que você tem feito com o chamado de Deus para a sua vida? O que você tem feito com esse chamado? E por que você tem se preocupado com o chamado do outro? Com o propósito do outro? Se o que Deus chamou você é para que você leve o melhor para o outro. Que possamos com esse episódio 6 refletirmos um pouco mais do que Deus, poderoso e grandão, tem para as nossas vidas como propósito e princípio. E eu quero encerrar aqui agradecendo a cada um de vocês, porque nós pudemos ter esse momento de reflexão para entender o que é propósito e chamado de Deus, a quem pertence. Eu pertenço a Cristo. Café Gospel pertence a Cristo. A ministração e o chamado de Deus, seja o apostolado, o pastorado, o evangelismo, o mestre, o profeta, pertence a Deus. Nós estamos enquanto permanecemos na sua presença. O ministério é dele e ele não nos deu nenhum homem por autoridade para prejulgar ou julgar qualquer que seja o chamado ministério. Vamos nos unir e viver verdadeiramente o que a palavra de Deus nos ensina na oração do Pai Nosso. Venha o seu reino sobre nós e seja feita a sua vontade. E assim eu oro para que a minha vida, a sua vida, a nossa vida seja feita à vontade de Deus. E nós possamos viver verdadeiramente, sem se preocupar com coisas supérfluas ou coisas que não dão valores à vida, mas possamos nos preocupar com a vida e com o propósito. Eu estou fazendo daquele chamado e do propósito de Deus para abençoar a sua vida. E você, o que tem feito? Quero pedir para que você possa nos ajudar a chegar ao maior número de pessoas. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal e compartilhe. Porque quando você faz isso, você propaga a palavra de Deus, você propaga o ensino, você propaga o propósito. E faz com que o maior número de pessoas possam também receber esse benefício. E eu quero, junto com você, agradecer a esse Deus poderoso e grandão. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, da segunda parte deste programa. Quero agradecer a produtora única, ao Gabriel, ao Matheus, ao Juninho, que tem feito com que o nosso programa alcance o maior número de pessoas e chegue para você com qualidade, para que você entenda o propósito do reino de Deus através das nossas vidas. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Curta, se inscreva aqui, ó. Se inscreva, toca aqui embaixo. Se inscreva no canal, compartilhe. Se está sendo benefício e bênção para a sua vida, abençoe a vida de outros. Faça com que haja verdadeiramente um manifestar do amor, da misericórdia e da benignidade de Deus através do nosso canal. E como essa palavra foi abençoadora, eu convido você aí agora, não saia daí, que nós vamos para o próximo bloco com o nosso convidado e vamos dar continuidade a esse programa abençoado, através da palavra, agora com conhecimento e sabedoria, com o nosso convidado. E nesse bloco, agora voltando aqui, o bloco, nós estamos aqui com o nosso convidado, o professor João Terenciano. Mais uma vez, professor, será um bloco de aprendizado, de crescimento, de conhecimento. Depois dessa palavra abençoadora, onde nós aprendemos de quem é o chamado, a quem pertence, vamos juntos ver que nós pertencemos a Deus, mas nós temos que aprender, conhecer e crescer com as pessoas que Deus deu o dom e a experiência para nos ensinar. E assim é você rumo ao sucesso.
Estamos aqui com o professor, seja bem-vindo mais uma vez, João Terenciano, meu amigo, né? Que eu gosto sempre de salientar. Amém, obrigado. Mais uma vez é um prazer de estar aqui com você, né? Em mais um episódio e poder assim enriquecer nossas vidas e de todos aqueles que estão participando. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Professor, aproveitando, muito obrigado. Mais uma vez, a produtora nos presenteou com esse cafezinho maravilhoso que eu quero convidar você, nosso convidado aqui que está nos acompanhando, para que venha, participe, tome esse café maravilhoso com nós. Eu já sei que o nosso professor são 5 gotinhas e meia. E eu tô indo na mesma pegada, eu coloco 4,75 para não ficar muito doce, né? Professor, aqui, ó, nosso cafezinho. Obrigado. E quero convidar você, saúde, né? Que possam tomar esse café maravilhoso no Café Gospel conosco e aprendendo agora com o professor João Terenciano, você rumo ao sucesso. Olha, produtora, Matheus, ó, parabéns, hein? Está maravilhoso, está maravilhoso. E hoje, aproveitando que nós estamos falando de aprendizado, a quem pertencemos, o que pertencemos, tem um dito popular, que esse dito popular ele fala o seguinte, que foi o que nós conversamos um pouquinho antes no bloco, através da palavra de Deus, através do conhecimento, que as pessoas muitas vezes usam a sua boca para, em vez de proferir amor, benignidade, misericórdia, como Deus ensinou, ela profere outras coisas. Então aqui, nesse bloco, professor, eu quero que o senhor explique, através do Você Rumo a Sucesso, esse dito popular, né? O que o senhor pode nos falar de o peixe morre pela boca? Muito bem. Como você falou, o ditado ele é antigo. Meu avô já falava isso quando a gente era pequenininho. Mas ele é atual. Ele ainda existe nos dias de hoje. E isso nos remete a quê? Todos nós temos os nossos planos em todas as áreas. Um almeja emagrecer, outro almeja engordar, né? Ter o físico da maneira como ele idealiza. O outro quer fazer um crescimento espiritual. Então ele vai se dedicar na fé que ele tem. O outro ainda quer desenvolver o intelecto, quer fazer uma faculdade, por exemplo. Tem aquele que quer investir na família, melhorar o relacionamento dentro de casa. O outro quer melhorar, receber uma promoção no trabalho, então ele quer aperfeiçoar o seu trabalho. Então, enfim, nós temos planos, nós temos sonhos na vida. E a recomendação dentro do programa é: jamais comente seus planos, seus sonhos para ninguém. E isso inclui seus amigos, seus colegas de trabalho e até mesmo os parentes, aquelas pessoas mais próximas de você. Por que a gente diz isso? Porque no meio em que a gente convive, seja em casa, na rua, no trabalho, na escola, existe muito mais gente interessada no seu fracasso do que no seu sucesso. Então existe um estudo que diz que a palavra mais ouvida nos relacionamentos, no dia a dia, em qualquer ambiente, é a palavra eu. Eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero aquele outro. Mas é muito raro ouvir a palavra nós, né? Incluir as pessoas à nossa volta. Então, guarde para você. Se você tem um sonho, seja em qual área for, se você tem um ideal na vida, um plano de vida, não comente com ninguém, até você conquistar. Claro, depois que você conquistou, as pessoas vão saber, as pessoas vão ver a sua promoção, o seu carro novo,
a sua casa nova, os seus relacionamentos, suas conquistas, mas espere conquistar para que elas vejam. Mas não fique comentando, não fique falando, porque a inveja existe e ela corre solta por aí. Professor, eu vou usar, claro, eu não vou citar o nome dessa minha amiga, mas eu vou aproveitar essa fala para usar como exemplo. Eu estou sempre aí conversando com os amigos, eu tenho uma amiga que é muito minha irmã, né? E nós estamos sempre conversando e eu torço muito pelo sucesso dela. Sucesso nos negócios dela, naquilo que ela se propõe a fazer. Hoje ela passou a empreender num nicho novo de mercado e nós estávamos conversando e ela estava um pouquinho triste a respeito disso, de muitas vezes compartilhar com a família, né? Com a família. E a família é o que menos incentiva ou motiva ela daquilo que ela está fazendo ou fica feliz por aquilo. Parece que a pessoa ela tá se sentindo afrontada de ver o sucesso da irmã, da prima, sei lá. E faz comparações. E aí, o que nós falamos no bloco anterior, né? Que você tem feito com o seu chamado, o seu ministério, com aquilo, mas você tem feito a bondade, aquilo que Deus mandou. Então, eu vou usar 2 relatos. Um que a própria Bíblia conta, da história do sonho. José revelou e nós sabemos toda a trajetória dele. Isso é um aprendizado para nós. E eu estou falando atual, dessa minha amiga, que conversando com ela pôde compartilhar com a família e ela estava muito triste. E aí eu falei para ela, olha, não se preocupe com isso, né? Mude a estratégia, mude a situação. Deus nos ensina isso. Deixe de falar. Agora comece a só produzir. Faça, deixa acontecer, deixa Deus mostrar. E aí as pessoas vão ver lá na frente o seu sucesso, seu resultado, seu sucesso, a colheita daquilo que Deus te deu. Claro. E passe a não mais compartilhar. Até mesmo com, de repente, da forma que ela veio conversar comigo, ela até relatou, ela falou, eu sei que você torce por mim, vai orar pela minha vida, como eu tenho feito, pela dela, por todas as outras pessoas, eu sempre estou orando pela vida de vocês, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento e prospere aquilo que nós se propomos a fazer. E eu sempre falo isso para ela, como uma forma de motivar e incentivo, e acredito no potencial dela, aquilo que Deus tem dado para ela. Mas ela estava muito triste por isso, de compartilhar e ter a expectativa que a família fosse a que mais motivasse ela. E aí, isso me faz entender e lhe fazer uma pergunta, professor. Para o programa Você Rumo ao Sucesso e o seu ponto de vista, para que nós possamos juntos refletir e entender o que é a inveja. Muito bem. Inicialmente eu diria assim, a inveja é um sentimento que faz muito mal para a pessoa que tem esse sentimento e para as pessoas ao seu redor. É aquele sentimento de que ela fica insatisfeita com aquilo que você tem. Porque uma coisa é você ter ambição na vida. Então, eu vejo que um amigo, um colega de trabalho, tem um carro novo e eu tenho ambição de tê-lo também. E eu me sinto feliz por ele e não vejo a hora de eu conquistar o meu. Mas eu me sinto feliz por ele, eu compartilho com ele aquele momento alegre. A inveja não. Eu vejo que aquele amigo meu tem um carro novo, mas eu não me sinto bem com aquilo. Eu até tenho minhas crises por ele ter aquele bem e eu não. Eu me sinto inconformado. Às vezes eu sinto vontade até que ele cometa um acidente com aquele carro. Então isso é a inveja. Ou até mesmo, desculpe, até mesmo em vez de
desejar ter o seu, como ele tem, quer ter o dele. Quer ter o dele. É. Exatamente, bem lembrado. Então, por isso que a inveja faz a pessoa que tem o sentimento sofrer demais. Ela não dorme direito, pensando naquilo, ela não trabalha direito, ela não respira direito por conta do sentimento que fica pesado na vida dela. É um lixo guardado no coração que as pessoas têm que se libertar disso. Esse é o sentimento da inveja. E você não faz ideia do que as pessoas têm inveja. Eu fiquei sabendo, nos estudos que eu participei, que as pessoas invejam o sorriso da outra pessoa. Que absurdo, né? Não é? Infelizmente é isso mesmo. As pessoas têm inveja dos amigos que ela tem. Ela até tem lá os seus amigos, mas ela inveja os tipos de amigo que ela tem. Ela tem inveja, por incrível que pareça, do esmalte que ela utiliza, que fica bem na mão dela, e ela acha que na dela não fica. Então, as pessoas têm inveja das coisas materiais que você tem, da sua família, dos filhos que você tem, da sua esposa, do seu marido, enfim, é inacreditável do que as pessoas têm inveja. Não fique imaginando que elas só terão inveja porque você tem muito dinheiro, porque você é rico. Não. Uma planta. A minha avó tem um caso engraçado. Minha avó tinha uma planta muito bonita na entrada do apartamento, pro lado de fora, né? E uma senhora lá um dia falou: nossa, que planta bonita. Você não me dá uma muda dela? E minha avó explicou que não era tempo de tirar a muda, que se ela podia esperar a lua lá, elas acreditavam, né, que numa determinada lua podia fazer a retirada da muda. Ia demorar lá 2, 3 semanas, eu não me lembro, faz muito tempo. Pois você acredita que a planta morreu? Acredito porque já vi muito isso. Então é inacreditável no que as pessoas têm inveja. Nossa. Eu ouço assim sobre isso, e eu vejo que isso ele traz um peso. Ele traz sim um peso para a pessoa, não só para quem é invejado, mas para a própria pessoa, que ela se prende naquilo. Ela não se prende num crescimento, num aprendizado, ela se prende naquilo que a outra tem e ela quer ter, e muitas vezes ela não quer ter o dela, ela quer ter o da outra. Da outra pessoa. E aí, assim, eu vejo aqui, professor, que isso gera uma consequência. E aí, como o senhor está nos explicando e nos mostrando sentimentos que as pessoas, né, criam de coisas simples. Às vezes as pessoas pensam que o sentimento da inveja é de algo muito grande, né? É só do muito dinheiro que o outro tem, da mansão que o outro... Não. Às vezes é de você trocar um portão da sua casa, ou pintar a frente da sua casa, já gera esse sentimento. Eu quero que o senhor nos fale, a todos nós, as consequências, os exemplos de consequências dessa inveja. Pois eu vou contar aqui algumas coisas que eu vivi na minha vida profissional. Então, eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, e eu era gerente. E havia uma expectativa para assumir a posição de diretor. E eu confesso para você que eu não almejava, eu não fantasiava essa possibilidade de ser um diretor. Mas havia 5 outros colegas meus que tinham mais tempo de casa, que eram talvez mais experientes do que eu, tá? Que almejavam aquela posição, porque eles estavam há mais tempo na empresa e eles estavam mais próximos daquela área de ser o diretor da unidade, o diretor da planta, vamos chamar assim.
E todos nós, na época, fomos chamados para uma entrevista. Mas a gente não entendia muito bem por que da entrevista. A gente sabia que talvez fosse uma promoção, né? Afinal de contas, a vaga, ela existia. E passamos por uma bateria lá de testes, entrevistas com psicólogo, com pessoal de experiência em recrutamento e seleção, né? E, para minha surpresa, até eu fui escolhido. Fui chamado para assumir aquela vaga, né? Pois você acredita que os outros ficaram tão inconformados com aquilo que eles se juntaram e pediram demissão em conjunto. Nossa. Verdade. Isso foi um fato na minha carreira. Pediram a demissão. Então, provavelmente o que seria? Primeiro, a insatisfação, né, de eu ter sido promovido e eles não. Segundo, a vontade de que eu fracassasse naquilo. Então eu não teria o apoio. Como é que eu ia fazer sem 5 pessoas no quadro? Como é que eu ia dar conta do recado? A mensagem era uma sabotagem. Estavam sabotando o seu crescimento. Então, exatamente. Vamos sabotar porque, sei lá, eu vou, como que eu posso falar? Parafrasear aí, acho que é isso. Vou sabotar ele porque deveria ser eu lá no lugar dele. Exato. Terrível, né? Terrível. Então, se ponha no meu lugar naquela época. Como é que eu estava me sentindo? Mas Deus foi tão grande que eu consegui fazer uma promoção interna, trazer as pessoas para aquelas vagas de dentro da própria empresa. E essas pessoas, então, na luta por querer mostrar resultado e querer fazer um trabalho certo, vingaram, deram certo. Então eu não posso chamar isso de sorte, mas foi a minha bênção na época de ter conseguido tocar o meu trabalho e conseguir dali para frente excelentes resultados na minha função com um novo quadro, com essas pessoas. Mas isso ficou muito marcado na minha vida. Eu confesso para você que a gente já falou até aqui da questão do medo, né? Sim. Eu tive medo. Falei, minha nossa, e agora? Como é que eu vou dar conta do recado? Então eu lembro que na época, dentro da minha fé, dobrei o joelho, pedi inspiração para Deus e disse para Ele, olha, o Senhor não me trouxe até aqui por acaso, existe um propósito. Sim. Mas me ajude nesse propósito. Me ajude para que eu dê conta do recado. E graças ao bom Deus eu dei conta, foi um sucesso. A gente conseguiu bons resultados, fizemos uma transformação na empresa na época. A produtividade foi lá para cima, a qualidade, tudo deu resultados muito positivos, né? Professor, eu vejo com esse relato do senhor, né, esse exemplo de um sentimento terrível, que o nosso Deus mesmo abomina esse sentimento, né? Que é o sentimento da inveja. E nós vemos isso em todos os quadros. Nós falamos no bloco anterior, Deus nos deu a direção de falar dos chamados, como os nossos amigos, os nossos convidados têm feito com aquilo que Deus chamou. Aí nós relatamos como os ministérios, né? São os 5 chamados. E por razão, supostamente, inveja ou qualquer um outro sentimento, a pessoa, em vez de propagar o positivo, ficar feliz, no caso do seu exemplo, com a sua promoção, então vamos agora contribuir, vamos somar, porque, né, Deus fala que nós somos um corpo, então vamos somar, vamos fazer com que obtenha resultado, né, seja positivo na minha vida e na sua. Sim. Não é a questão da promoção, mas é a alegria de como eu olho para isso e eu utilizo. Então, outra pessoa falaria, nós estamos usando e é o que Deus tem nos dado de
entendimento e sabedoria. Outros falaram, faça do limão uma limonada. E foi o que o senhor fez, do limão uma limonada, né? Com a direção desse Deus maravilhoso, entendeu que... e foi uma tirada fantástica, né? Dou a oportunidade a outros que queiram agregar com promoções internas. O senhor mesmo falou que foi um sucesso. E olha só como a consequência desse sentimento, ela é devastadora se a pessoa não tiver um alicerce, como naquele momento o senhor procurou manter, mesmo vindo aquele sentimento de medo. A consequência é devastadora. Por quê? Outras pessoas, de repente, elas começam a pensar que não são para aquilo, são incapazes de fazer aquilo, que não podem estar ali. Quer dizer, gera na própria pessoa um sentimento negativo, né? Um sentimento de que, será que eu tô no lugar certo? Foi o momento certo? Olha só como é devastador, né, esse sentimento. E aí, eu vejo que diante dessa situação, que se torna assim devastador, tanto para quem é invejado, como para quem gera a inveja, né, o gerador da inveja, aquele que tem o sentimento, né? O que o senhor pode falar para nós, dentro do programa Você Rumo ao Sucesso, uma recomendação para esse tipo de situação e atitude? Muito bem. Eu antes quero lembrar aqui um outro acontecimento. Na década de 90, eu iniciei um trabalho que durou por volta de 3 anos, numa empresa aqui no interior de São Paulo. Uma empresa familiar que estava se desenvolvendo, queria se desenvolver, e contratou na época a minha consultoria para fazer o trabalho. E lá nós fomos, eu levei alguns profissionais junto comigo e a gente atuou desde a área de recursos humanos até a planta operacional. E foi um excelente trabalho, foi um sucesso o trabalho lá. Tanto é que a empresa, ela hoje tem unidades até fora do Brasil, fez parceria com empresas estrangeiras, tem unidade no Nordeste e unidade na Argentina também. E ela cresceu demais. Mas tudo começou lá atrás, não é? Quando a gente iniciou o projeto. E nós implementamos várias ferramentas na empresa de gestão, também de gestão da qualidade. Um dos programas que foi um sucesso lá foi o próprio 5S, que é um programa simples, mas que funciona. E o diretor proprietário da empresa, na época, trabalhava ele e o irmão, ele, toda vez que perguntavam para ele, né, como é que está indo as coisas, fulano? E aí ele falou assim, está difícil, está nada bem. E a empresa crescendo, a empresa se desenvolvendo. E eu assistia, né, porque a gente participava de alguns encontros, algumas reuniões, e as pessoas perguntavam novamente, como é que está indo aí? Está difícil, está nada bem. Mais tarde eu fui entender, eu já estava finalizando o programa, e o irmão dele comentou, olha, jamais fale que você está indo bem. Porque as pessoas têm tanta inveja quando você vai bem, que as coisas são capazes de andar para trás, retroceder. Então, o meu irmão, toda vez que você perguntar para ele, ele vai dizer que não está nada bem, porque ele já sofreu muito com a inveja e hoje ele não conta nada para ninguém. O que interessa para ele e para a família dele é que eles estão bem, que eles vivem bem, mas ninguém precisa saber. Olha que interessante. É uma estratégia interessante mesmo. E um outro caso mais recente, esses estão muito mais próximos de mim, porque tornaram-se amigos meus. São 3 irmãos que têm uma empresa, né, aqui também no interior de São Paulo, no ramo automobilístico. E eles estão crescendo muito, já há anos, já está indo para 15 anos que eu faço trabalho para eles, né?
implementamos lá também várias ferramentas, inclusive implementamos a ISO 9000. E é inacreditável. Toda vez que você encontra, eles só reclamam. E crescendo. Eles têm já galpões alugados, né, já crescendo muito na vida, estão muito bem de vida. E toda vez ele reclama. Olha, a situação está difícil, não aguento mais. Estou pensando em parar. Já faz pelo menos uns 10 anos que eu uso. Ele diz, eu estou pensando em parar. A coisa não está nada bem, está difícil, estamos em crise. Não estou ganhando nem para o meu sustento. Né? Que é uma mania também que ele tem. Um dos irmãos também me confabulou. Que é uma mania de dizer que as coisas não estão bem, para ninguém ficar, na linguagem dele, de olho gordo em cima daquilo que eles estão conquistando na vida. Né? Interessante essa visão. Okay? Mas falando da sua pergunta, a recomendação é exatamente essa. Primeiro, jamais fale da sua vida para ninguém. Tem gente que tem a mania de falar da sua vida familiar, o relacionamento com a esposa, com os filhos. Né? Não faça isso. Exatamente. Guarde para você. Não comente. Eles não estão interessados, no fundo, de saber que você está indo bem. A maioria vai até torcer para que dê errado. Não é verdade? É verdade. Exatamente. Jamais comente das suas alegrias. Olha, eu ganhei um objeto, eu ganhei alguma coisa na minha vida. Jamais comente. Não precisa participar. Guarde para você. Viva com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, sem precisar comentar das coisas boas da sua vida. Uma hora ou outra, uma pitadinha, mas não vá a fundo, porque você não sabe exatamente qual é o ideal daquela pessoa, o sentimento que ela tem com relação a você. Né? Jamais comente os seus segredos, que todo mundo tem um segredo ou outro. Né? Então jamais comente. Se é um segredo, guarde para você. Às vezes aquele segredo que um amigo confidenciou, guarde para você, não comente. Pode virar uma fofoca e pode virar com uma coisa negativa na sua vida e na vida de qualquer pessoa. Outro detalhe. Jamais comente das suas fraquezas, seu ponto fraco. As pessoas não precisam saber. Talvez até algumas vão aplaudir que você tenha aquele ponto fraco. Elas não precisam saber. É importante que você saiba e que você se empenhe em fortalecer aquele ponto fraco. Mas não precisa comentar com ninguém. Mas não faça propaganda, né? Não. É. Raramente terá alguém para te ajudar. Se tem alguém para te ajudar, esse está lá em cima. É verdade. É para ele que você tem que dizer. É para ele que no segredo, lá no seu quarto, você tem que comentar. É para ele que você tem que pedir uma inspiração, uma ajuda. Olha, minhas fraquezas são essas. Eu peço ao Senhor que me ajude, que me fortaleça, que me oriente, que me indique um caminho. Mas não existe outra pessoa no mundo com competência para te ajudar nesse sentido. Olha que fantástico. Ó. Entre no seu quarto em secreto e feche a porta. E fale com aquele que em secreto está, que ele vos ouvirá e lhe dirá tudo aquilo que é necessário. Então, o próprio Deus nos ensinou isso, né? Sim. Para que você mantenha um relacionamento com Ele e deixar Ele mostrar para as pessoas o seu sucesso. Para quem quer que seja, né? Para a família, para os amigos. E as pessoas, elas vão ver o resultado. E mesmo que elas vejam e elas tenham algum sentimento, de você não falar e não propagar, ela não pode também falar algo que vai te atingir. Sim. Então, na verdade, quando eu entendo que quando nós nos silenciamos para que tudo aconteça da forma que Deus quer que aconteça e já projetou para cada um de nós,
nós também nos silenciamos para ouvir aquilo que nós não queremos, né? Nós não damos oportunidade para o próximo jogar aquela carga negativa em cima da gente, não é isso? Sim. Porque se eu não falei nada, eu não dei autoridade para ele vir me falar nada. Não é isso? Sem dúvida. Quer ver uma coisa interessante? Especialmente no trabalho, as pessoas perguntarem quanto você ganha. Exatamente, a primeira pergunta. Por que ele quer saber? O que vai Mudar a vida dele. mudar a vida dele? Não é? Então, vai outra dica. Jamais diga quanto você ganha. Se te perguntarem, diga, olha, o suficiente para me viver. Mas eu já vi no trabalho causar confusão por conta disso. Um colega meu, quando perguntaram para ele quanto ele ganhava, ele falou um valor absurdo. Se ele ganhava 10, ele falou, eu ganho 30 mil. Essa pessoa insatisfeita criou o maior burburinho na empresa, foi parar na chefia. Por que o fulano ganhava tanto, sendo que os outros ganhavam menos? Que absurdo, né? Isso é coisa do ser humano. Pois é. Infelizmente. Infelizmente. Então a história tem mostrado, em todos os momentos, que boca calada não entra mosquito. O peixe morre pela boca. Jamais comente as coisas boas da sua vida com ninguém. Fale de um filme, fale do futebol, fala, se você quiser, sobre política. Do bom livro. Um bom livro que você gosta de uma boa leitura, né? Indicar algo, uma viagem. Daquele filme que você assistiu, que foi um exemplo. Exatamente. Mas tome cuidado. Outro cuidado. Não fale mal da vida alheia, como foi a palavra que você pregou. Sim, exatamente. Não vale a pena. Não fale mal da empresa que você trabalhou, porque afinal de contas ela te serviu. Sim, com certeza. Alguém fala assim, não guspa no prato que você comeu. Exatamente. Não precisa falar mal. Fale das coisas boas de lá. O que foi bom para você o tempo que você esteve lá. Olha, pronto. Foi o muito bom. suficiente. Gostei dos amigos, gostei da empresa. É verdade. Você pode até dizer, como toda empresa, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas eu prefiro lembrar das boas. Mas não fale mal. Não fale mal do seu chefe. Para ninguém. Exatamente. Isso pode reverter contra você. Tá? Professor, o senhor sabe que isso assim não pode ser diferente, porque esse é o propósito e o projeto da minha vida. Esse ministério que Deus nos deu, Café Gospel, essa parceria que Deus nos permitiu, eu sempre falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Com esse grande aprendizado do programa Você Rumo ao Sucesso, me faz entender que tudo aquilo que Deus projetou para cada um de nós precisamos fazer o melhor e vencer a nós mesmos, né? Porque eu sempre eu entendo isso quando eu olho para o espelho. Eu tenho que vencer os meus medos. Eu tenho que vencer as minhas limitações, não a do outro. Eu tenho que vencer aquilo que Deus colocou como propósito na minha vida para que aconteça. E eu tenho que procurar fazer o melhor a cada dia. O melhor para quem? Para as outras pessoas? Não, o melhor para mim. Sim. O melhor para que eu seja melhor, claro, e as outras pessoas vejam isso e se propaguem. E partindo desse princípio, eu entendo que o programa Você Rumo ao Sucesso, ele traz essa direção, e assim esse episódio 6 está sendo mais um grande aprendizado para que as pessoas entendam o que elas têm feito com o seu dia a dia, o que elas têm feito com aquilo que Deus tem dado a elas, que o maior presente é a vida, o que elas têm feito tanto com o chamado do ministério, mas o chamado profissional, né, o chamado familiar, o que elas têm feito e o que tem propagado, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que o pior não é o que está aqui fora, mas é o que sai daqui, de dentro para fora.
de dentro para fora. E Não é o que eu coloco a comida. Tem uma passagem Tem que uma fala... passagem bíblica. Mais mal faz aquilo que sai da boca do que o que entra. Acho que foi no momento em que Jesus estava pegando a comida com a mão sem lavar, alguma coisa assim, né? Isso, daí as pessoas falaram na questão da alimentação, da higiene e tal, e aí ele aproveita aquele momento para dar um outro ensinamento a nós. Uhum. O pior não é o que entra, mas é o que sai. Sim. A palavra de Deus diz que a língua, que é um pequeno órgão, ela pode incendiar uma floresta. Olha só, Deus está o tempo todo, né? Se eu não me engano, acho que em Tiago, ele fala sobre a língua e ela pode incendiar uma floresta. Então, professor, não poderia ser diferente. Eu quero que o senhor nos dê as suas considerações finais sobre esse episódio, sobre essa palavra, sobre esse ensinamento, e possa convidar, né, os nossos amigos para os próximos episódios e para o programa Você Rumo ao Sucesso, que vem sendo preparado, para que nós tenhamos aí um curso de formação de líderes, né? E convide esses nossos amigos para que tenham essa oportunidade de aprendizado, porque vai ser fantástico. Eu tenho certeza que vai ser fantástico. Vão ser conteúdos que, pela bagagem que o senhor tem, conteúdos que vão ajudar no crescimento e vão virar a chave. E eu peço, melhorem a cada dia. O seu sentimento, aquilo que sai da sua boca, para que se propague o melhor, para que a gente faça, porque se eu consigo fazer com que aonde eu estou, o meu ambiente seja melhor, tudo em volta será, não é isso? Muito bem, eu mais uma vez relembro aqui os meus avós. Os nossos avós, eles eram sábios, né? Eles tinham muita história para contar, muito exemplo. E uma das coisas que meu avô dizia era: olha, você tem 2 orelhas e uma boca. Sinal que você tem que ouvir mais e falar menos. E minha avó dizia: falar é prata, mas ouvir é ouro. Realmente. Saber ouvir é um dom. Ouça mais e fale menos. Claro, há momentos para tudo na vida e há momentos que você tem que falar até para ensinar alguém. Seus filhos, seus subordinados, enfim. A vida é um aprendizado, mas tem que ter alguém que incentive, que conduza esse aprendizado. Então, há momentos que você tem que falar. Mas falar o que é útil, o que é próprio, o que é adequado para aquele momento. Evitando sempre falar da vida alheia. A vida alheia tem que ser cuidado por cada um, porque Deus deu a vida para cada um de nós cuidar da sua vida. Sim. Então, não espalhe a sua vida por aí. Não conte da sua vida pessoal, familiar, profissional. Não conte para ninguém. Guarde para você. Se você precisar de alguma ajuda, seja pontual e procure um especialista. Ora, se você tem uma dor no joelho, você não vai procurar um ortopedista? Sim, com certeza. E não um cardiologista. Não é? Se você tem uma dor de ouvido, você vai procurar um otorrino. Isso. Ora, se você tem um problema, seja ele familiar, seja ele físico, seja ele intelectual, profissional, procure um especialista e faça a pergunta a ele. Olha, eu tenho tal problema. O que você me recomenda? Mas é uma pessoa especialista, é uma pessoa neutra. Se você desabafar alguma coisa para um amigo, nem sempre ele vai te ajudar. Nem sempre ele tem bagagem para te ajudar. Entendeu? Nem sempre ele pode te orientar. Agora, para que então desabafar? Trazer mais um problema para ele. Despertar nele talvez qualquer outro sentimento.
se não for para um especialista. Então a recomendação é: guarde a sua vida para você. Não comente para ninguém, em nenhuma das áreas da sua vida, o que está se passando. Porque nem todos estão dispostos a te ajudar, nem todos estão dispostos a colaborar com você. Cuide da sua vida. Não cuide da vida de ninguém. Quando muito, você poderá dar um conselho se convidado. Se a pessoa pedir uma ajuda para você. Agora o papel se inverteu. Você poderá aconselhar. Mas se limite em poucas palavras. Talvez você pode dar um depoimento pequeno, em poucas palavras, o que ele pode fazer. Mas o peixe morre pela boca. Guarde a sua vida para você. Essa é a minha recomendação. Olha, professor, recomendação fantástica e assim, uma recomendação que esse é um dos principais, se eu não digo o princípio da nossa vida pastoral, da nossa vida, desse chamado que Deus nos coloca, porque nós temos que aplicar o ouvir mais e falar menos. Nós temos que aplicar o sentimento do perdão, do amor, da benignidade, da misericórdia de Deus, para poder, através da direção do Espírito Santo, aconselhar aquele que vem nos falar algo, relatar algo da sua vida. Nós temos que aprender a receber aquele problema, digerir, da parte de Deus levar aquela pessoa a um caminho diferente para que ela possa melhorar e crescer e eliminar isso. Isso não pertence a outras pessoas, é só aquele momento. Então, isso é um princípio das nossas vidas que nós, chamados nesse ministério pastoral, nós temos que exercer 24 horas o tempo todo. Ouvir mais, falar menos e falar o necessário. E não propagar aquilo que não cabe às outras pessoas, cabe a Deus. Cabe a eu e Deus, Deus e eu, e as pessoas verão o resultado disso. Isso é para a vida de todos nós. Então, professor, mais uma vez eu quero agradecer assim, esses momentos assim, de aprendizado, de sabedoria que tem sido a cada novo episódio, né? E esse não poderia ser diferente. A quem pertence o seu ministério? Ou, como nós conversamos agora, o peixe morre pela boca. Então que nós possamos, com isso, aprender a ser melhor com o outro, melhor naquilo que fazemos, melhor naquilo que propagamos. Eu sempre falo para as pessoas, olha só, se você tem dificuldade em não conseguir deixar de cuidar da vida do outro, arruma um gatinho. Ou eu falo para a pessoa, vou te dar de presente um gatinho. Aí às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Mas por que o gatinho? Vou contar o segredo do gatinho para você agora. Porque o gatinho tem 7 vidas. Se você conseguir cuidar das 7 vidas do gatinho, você não tem tempo de cuidar da vida do outro. Só da sua e do gatinho. Entendeu? Então eu sempre falo isso. Vou te dar de presente um gatinho ou arrume um gatinho. Perfeito. Aí você cuida das 7 vidas do gatinho, cuida da sua e não tem tempo de cuidar da outra. Decisão inteligente. Então eu quero convidar todos vocês. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Entre em contato com nós, mande seu recado, a sua experiência, o que você tem aprendido com o professor João, né, no Você Rumo ao Sucesso. E nós, nos próximos episódios, nós vamos vir com novidades. E logo está saindo aí, né, professor? Do programa, o curso Você Rumo ao Sucesso, que você não pode ficar de fora. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e compartilhe com o maior número de pessoas para que possamos levar o mais longe possível e alcançar as pessoas que precisam e podem conosco aprender a cada vez mais. Mais uma vez, meu muito obrigado, professor. Deus o abençoe muito por essa participação. Amém. Quero agradecer a todos. Quero agradecer a produtora Única Digital, né? O Gabriel, o Matheus e você em especial, que tem tido
a paciência e tem nos acompanhado do Café Gospel no programa Você Rumo ao Sucesso e tem aprendido conosco. Juntos nós podemos fazer diferente. Nós só precisamos é tomar a decisão. Deus abençoe a cada um de vocês e eu espero todos vocês no próximo episódio. Deus abençoe.